Transporte público de Campinas, uma realidade tão corriqueira e cotidiana na vida de muitas pessoas que muitas vezes deixamos passar despercebidas algumas mudanças recentes e a naturalizar alguns processos em nosso imaginário social. Este espaço vazio registrado ao lado da bilhetagem eletrônica era o local de trabalho dos cobradores e cobradoras de ônibus da cidade e já foram palco de muitas histórias na vida desses profissionais. Quer saber mais sobre o que ocorreu com esta função nesta cidade? Continue assistindo a este vídeo. Olá, meu nome é Danilo, sou aluno do Profis e sejam todas e todos bem-vindos à apresentação do meu trabalho de iniciação científica. O título do meu projeto é Os impactos da tecnologia nas relações de trabalho no setor de transportes urbanos, uma análise da extinção da função de cobrador no município de Campinas em 2019 e alguns de seus desdobramentos sociais e econômicos, e foi desenvolvido no Instituto de Economia sob orientação do professor Paulo Sérgio Fracalão. Essa pesquisa está dentro do tema das grandes mudanças do mundo do trabalho com o avanço das novas tecnologias nesses espaços, sobretudo nos marcos dos anos 1970, com o avanço da globalização produtiva, a chegada da terceira e da quarta revolução industrial, ou popularmente conhecida como Indústria 4.0. Assim, os objetivos dessa pesquisa foram descrever e analisar como ocorreu o fim deste cargo na cidade, tendo como pano de fundo o contexto mais geral dos processos de automatização tecnológica dos postos de trabalho e de outros fatores estruturantes que impactam sobre o mundo do trabalho, e mapear alguns desses impactos sociais e econômicos para cobradores e motoristas de ônibus após a extinção dessa função. Com a execução dessa pesquisa, podemos afirmar que a incorporação das tecnologias na esfera do trabalho é um processo contínuo dentro da lógica capitalista de produção. Nesse sentido, no mundo do trabalho não seria diferente. Com a terceira revolução industrial, as formas de produção de bens e serviços finais foram radicalmente modificadas com o incremento dessas novas tecnologias nos setores produtivos, que gradativamente foram substituindo mão de obra e terceirizando os trabalhos mais manuais. Paralelo a essas mudanças, temos o avanço da descentralização do produtivo e da divisão da mesma entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, onde o neoliberalismo é mais difundido, que gera maior precarização do trabalho, já que o Estado tende a reduzir seu papel na economia. Sobre a bilhetagem eletrônica, bem como a tecnologia de smart cards ou cartão magnético, por mais que essa não possua origem na indústria 4.0, ela é um exemplo para o fato de que a substituição integral dos postos de trabalho por máquinas já são uma realidade, apesar de parecer uma utopia logo de cara, já que temos dados de 2007 a 2015 que apontam uma queda de 55% sobre o trabalho não qualificado nos Estados Unidos por conta dessas novas tecnologias. Mas nós não podemos colocar no fator tecnológico a responsabilidade última pela extinção dos cobradores. Por estar situado no Brasil, ela possui outros fatores históricos estruturais e características que são simplesmente impulsionados pelo avanço da tecnologia. Na história econômica do Brasil, temos o passado terrível da escravidão e do sistema colonial, que fez com que o país somente industrializasse nos anos 1930, tendo seu auge nos anos 1980, quando ocorreu uma grande crise no país, com a rendição do país na lógica neoliberal. Mas essa indústria toda não conseguiu incorporar toda a mão de obra, principalmente mulheres e negros, gerando um excedente estrutural de força de trabalho que marca o desemprego estrutural atual. Essa situação foi agravada pelo fato de que nos anos 1990, com o aumento significativo da flexibilização dos contratos trabalhistas e de outras desregulações sobre o mundo do trabalho, o que gerou uma fragilização da atuação do setor público na regulação dessas relações de trabalho e uma elevação dos índices de terceirização de serviços e informalidade de trabalho. Voltando ao caso do fim dos cobradores, ela começou em 2014, quando a INDEC, uma das empresas que regulam o transporte coletivo na cidade, anunciou oficialmente o início da redução do quadro de cobradores. Segundo eles, isso não significaria uma demissão em massa, tendo em vista que isso seriam ofertados cursos de qualificação profissional para esses profissionais por meio de parceria público-privada, que resultou em um programa de aperfeiçoamento profissional. Contudo, na prática, apenas 47% dos cobradores foram realocados, o que correspondeu a um número de aproximadamente 700 pessoas, quando houve a perda de cerca de 1,2 mil postos de trabalho com essas mudanças. Isso nos leva a questionar a real eficácia desse programa. Alguns dos impactos dessas mudanças podem ser colocados como dificuldade de acesso à garantia de renda após a perda de trabalho, baixa habilidade tecnológica, necessidade de buscar trabalho fora da área de qualificação profissional, as barreiras de inserção sobre o mercado de trabalho, dificuldade de acesso à garantia de direitos trabalhistas, e os motoristas de ônibus que passaram a assumir uma dupla função com essa extinção. Para complementar a análise desses impactos, foram entrevistados 3 participantes, que resultou na construção de 3 relatos de experiência na produção do artigo final. Esses foram escritos de uma forma impessoal e adotado 3 pseudônimos escolhidos